Olá a todos, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez para falarmos sobre espécies de contrato de trabalho, já que nós terminamos os requisitos do contrato de trabalho, o conceito do que é um contrato de trabalho, está na hora agora da gente ver quais são essas espécies, ou seja, essas modalidades existentes aí no direito do trabalho, tá? Então, senhores, tem uma regra geral de que o contrato de trabalho ele pode ter a sua duração limitada e vai um pouco de encontro àquele princípio que a gente aprendeu no começo das aulas sobre a continuidade, né, o princípio da continuidade da relação de trabalho. Mas o contrato de trabalho ele pode ter sua natureza temporária, ele pode ter um prazo determinado. E não precisa ser necessariamente um prazo, dias certos, ele pode ser, esse prazo pode ser colocado de acordo com algum acontecimento, podem ser números de dias, pode ser uma data pré-fixada no calendário, ele pode estar sujeito a uma etapa de uma construção, tá? A regra geral é de que o contrato de trabalho ele tem que ser realizado por prazo indeterminado, seguindo ali o conceito do princípio da relação contínua, né? Da continuidade da relação de emprego. Porém, esse tipo de contrato por prazo indeterminado, ele chega a ser uma exceção ao princípio, tá? Então vejam que o contrato a termo é aquele considerado de forma prejudicial ao trabalhador. O contrato a termo ele é prejudicial porque, de certa forma, no país em que vivemos, com alta do desemprego, ele não chega a inserir o profissional realmente na rotina da empresa. E a não ser que esse trabalhador consiga ficar pulando de empregos temporários para empregos temporários, ele nunca vai ter ali uma estabilidade na sua vida. Viver de trabalhos temporários, tá? Viver de trabalhos temporários é planejar a sua vida de modo temporária. Então você não consegue organizar, não consegue fazer, por exemplo, a aquisição de um imóvel de forma parcelada ou de algum patrimônio. Ou seja, você não consegue se programar. Por quê? Hoje eu estou trabalhando, amanhã quem sabe, vai depender muito do mercado de trabalho. Pode ser que algumas pessoas gostem do trabalho, do contrato a termo, por uma situação também a termo, ou seja, passageira, que é ali talvez ganhar um pouco mais para concluir um projeto na sua vida, mas via de regra, pelas grandes juristas e doutrinadores, o contrato a termo ele é visto como prejudicial, tá? Porque de certa forma impede o trabalhador de ser inserido não só no ramo, né, mas como também nas próprias atividades da empresa. Porque ele vai se comportar de maneira diferente. A não ser que você prometa para esse empregado que ele vai ser contratado ao final do seu contrato de trabalho, caso ele tenha ali um rendimento satisfatório, mas se ele tiver certeza de que ele não vai ser contratado, dificilmente ele vai se engajar na empresa, porque ele sabe que ele tem uma data de validade. Isso é normal. Tá? Ele vai fazer várias perguntas, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo, se eu não vou continuar na empresa. Isso é o que acontece não em 100% dos casos, mas na grande maioria. Tá? O empregado temporário, alguns doutrinadores dizem que ele não veste a camisa da empresa porque ele sabe que o seu trabalho é passageiro, a sua passagem é interina. Então, o contrato por prazo determinado traz ao trabalhador uma certa insegurança, porque ele já tem ciência no momento em que ele entra que o contrato dele vai acabar. Então, sempre ele está tentando, esse tipo de trabalhador temporário sempre está tentando se reinserir, sempre está tentando pular de mercado em mercado. E isso também atrapalha a forma com que ele se engaja dentro da empresa, tá? E, claro, é uma forma de contrato para algumas funções, não são todas as funções que podem ser contratadas como temporário, nem todas as empresas podem contratar funcionários temporários, mas é uma espécie de contrato que torna-se, como eu já falei, uma exceção ao princípio da continuidade da relação de emprego. Sendo assim, não havendo prova, não havendo cláusula, não havendo nada que tenha no contrato de trabalho sobre o limite do tempo, entende-se que essa duração é indeterminada. Por quê? Porque a CLT, o contrato a termo, ele diz que tem que estar estipulado, tem que ser condição expressa no contrato. A teoria geral, a regra geral, é que o contrato de trabalho ele seja ali por tempo indeterminado, contínuo, tá? Ad eterno, até a pessoa morrer, ser demitida ou se aposentar. Só que o contrato a termo ele é uma exceção e como todas as exceções, ele deverá estar lá estritamente desenhada no contrato de trabalho. Ele tem que estar disposto, tem que ser expresso. Não existe aí, tá? Não existe contrato de trabalho a termo, contrato de trabalho determinado de forma tácita. Existe contrato de trabalho tácito? Sim, existe, mas seguindo a regra geral, ou seja, por prazo indeterminado. Tá? Então, senhores,
O contrato a termo deve ser expresso, escrito ou verbal, mas tem que ser expresso, tá? Verbal, você vai precisar de algumas testemunhas para provar que você acertou aquela forma de contrato com o empregado, mas o que se tende é a preferência dele ser por escrito, tá? Aí tem o princípio da transparência e da boa-fé, havendo prova da ciência do empregado desde a admissão de que seu contrato teria duração igual a 30 dias, por exemplo, implementados 30 dias, o contrato se rompe, morre de forma natural. Aí não vão ser devidos as rescisões se fosse um contrato por dispensa motivada. Quais são? 40% de multa da FGTS, aviso prévio indenizado e outras questões. Então, o contrato ele acabou de forma natural, não tem essas verbas rescisórias todas que teria numa demissão imotivada, uma demissão sem justa causa. Mas se defende que o contrato a termo deverá ser expresso, tem que haver a ciência do empregado de que ele foi contratado a termo. Isso é norma, isso já é entendimento. Inclusive, alguns autores, como Valentim Carrion e Amaury Mascaro, defendem que, além de expresso, obrigatoriamente ele teria que ser na sua forma escrita. Para esses dois autores, eles não admitem contrato a termo de forma oral, porque eles dizem que viola o artigo 29 da CLT, e o artigo 29 da CLT, ele preceitua que todas as anotações relativas ao contrato de trabalho devem ser anotadas na CTPS do empregado. Então, para Valentim Carrion e Amaury Mascaro, eles defendem que o contrato a termo ele deverá ser, além de expresso, como a lei já determina, e a doutrina majoritária também. Para eles que são mais específicos, eles determinam ainda que esse termo tem que ser por escrito obrigatoriamente, que se não for por escrito não terá validade. Mas é a visão, tá, dos dois doutrinadores. Porque a doutrina entra em consenso, tá, tanto Valentim Carrion, Amaury Mascaro e os demais doutrinadores, Bezerra Leite, Volia, Arnaldo Sequin, enfim, vários outros, de que o consenso é que ele não é admissível de forma tácita, tá? Todas as correntes giram em torno da mesma situação. Não se admite contrato a termo de forma tácita. Ele terá que ser necessariamente expresso. Agora, se vai ser oral ou se vai ser por escrito, vai depender de que tipo de doutrinador você acompanha. Mas lembrando que tanto Carrion quanto Amaury Mascaro, eles defendem que deverá obrigatoriamente ser por escrito. Tá? Bom, e a CLT ela traz três hipóteses de um contrato por tempo determinado, tá? Que estão no artigo 443 da própria CLT. Temos o contrato por termo pré-fixado, conhecido como termo certo. As partes têm a certeza de que o contrato vai acabar, de que aquele evento que vai terminar o contrato vai acontecer, tá? Pois o acontecimento é que vincula a vigência do contrato, ele é certo e o empregado, o empregador sabe exatamente o dia, o mês, o ano e, se possível, até o horário em que o contrato vai acabar. Tá? Então, é o que nós chamamos de contrato a termo pré-fixado. A segunda hipótese é um contrato temporário vinculado a uma execução de um serviço especializado, que nós chamamos um termo incerto. Ou seja, termo por quê? Porque a gente não sabe a data. As partes têm certeza de que aquele evento vai ocorrer, mas não sabem precisar quando esse evento vai ocorrer, tá? E a terceira hipótese é a realização de certo acontecimento suscetível de uma previsão aproximada, tá? É uma hipótese um pouco rara, tá? De grande controvérsia no meio jurídico, de se fixar um contrato de trabalho a uma situação que talvez nem aconteça. E eu vou explicar mais ou menos como é. A letra B e a C causam uma certa confusão, tá? O contrato por termo incerto é muito parecido com o contrato de empreitada. Você contrata ali um grupo de trabalhadores para trabalhar na fundação de uma obra. E você diz que o contrato deles vai durar até a obra ser concluída, né? Que nós chamamos de contrato de obra certa. Então, contratar funcionários para fazer o levantamento de um muro, contratar funcionários para fazer a fundação de uma obra, levantamento de pilares, ou seja, você sabe que seu contrato vai acabar quando você colocar lá o último tijolo do muro, quando você terminar a obra, o contrato acabou. Quando a obra for concluída, o contrato acabou de trabalho. Mas você não sabe quando isso vai acontecer, porque depende de inúmeras situações. Pode ser que seja um dia de chuva e não tenha obras naquele dia. Pode ser que falte material por culpa do empregador, ele não forneceu material, aí a obra tem que andar mais devagar. Às vezes ela anda mais rápido, ou seja, você não sabe precisar quando isso vai acontecer. Só sabe que vai acontecer, mas não sabe a data.
Já na letra C, que seria a realização de certo acontecimento, você coloca um acontecimento, tá? Olha, eu vou te contratar até a minha empresa atingir 10% de crescimento. Quando a minha empresa atingir 10% de crescimento, o seu trabalho aqui como consultor acabou. E se passar 2, 3, 4, 5 anos e a empresa nunca alcançou aqueles 10% de crescimento, ou seja, a condição não aconteceu. Você colocou uma condição que certamente você sabia que não ia acontecer. Dificilmente dá obra certa, porque quando você contrata empregados para uma obra certa, entende-se que você está planejando que essa obra um dia vai acabar. Se passar de 2 anos, ele vira trabalhador por contrato por tempo indeterminado, porque 2 anos é o prazo máximo que se admite um contrato a termo. Nós vamos ver isso lá na frente. Então vejam que o evento pode ser um termo, pode ser uma condição, ele tem que ter uma previsão de que vai ou poderá acontecer de forma breve, tá? Mesmo o termo sendo certo ou o termo sendo incerto, eu só posso ter como objeto de um contrato por prazo determinado um evento que seja possível de ocorrer, tá? Previsível, não pode ser um evento impossível, tá? Ou pelo menos materialmente impossível. Ah, eu vou te contratar e vou colocar um termo impossível, até quando o homem aprender a voar sozinho, sem nenhum equipamento. É algo impossível. Então eu tenho que colocar um objeto que seja possível de ser realizado e possível de ter um acontecimento, algo provável. Não posso te contratar, por exemplo, até que se caia um meteoro no Brasil. É um termo muito incerto, muito imprevisível. Então vejam que para ser válido esses tipos de contrato por condições incertas, tem que ser um termo, um acontecimento que seja previsível. Não é que você saiba que ele vai ocorrer, mas que ele tenha uma previsibilidade, ele seja possível de acontecer. Tá? Não posso ter um objeto impossível de acontecer. Mesmas regras que o Código Civil coloca no artigo 104, né? Objeto possível, lícito e determinado. Então, o legislador seletista, ele preferiu utilizar a expressão contrato por prazo determinado, copiando o Código Civil que tinha esses contratos por prazo determinado, mas mais na esfera da prestação de serviço. Tá? Objetivando aí trazer uma ideia de que seria um contrato por prazo determinado. Só que estudiosos da matéria se dividiram em duas correntes. Tá? Aí tem um choque na doutrina. A corrente majoritária, tá, na doutrina defende que o contrato por prazo determinado é sinônimo de contrato a termo, ou seja, os nomes são iguais. Ah, tanto faz chamar contrato a termo quanto faz chamar contrato por prazo determinado. Eles são sinônimos. Isso para a doutrina majoritária. A segunda vertente, uma doutrina minoritária, ele diz que existe o contrato a termo e existe o contrato por condição resolutiva determinada. Tá? Então ele divide em duas situações. E ele ainda traz um conceito, tá? Que termo é um evento futuro e um futuro certo e pode ser expresso em duas formas. Dias certos e quando, ou seja, data certa, e dias certos e quantidade incerta. Tá? A duração do contrato a termo pode ser fixado ou por unidade de tempo ou pela natureza do serviço a ser executado. Tá? Só que o acontecimento sempre vai ocorrer. O que vai mudar de um para outro é a data que ele vai ocorrer. Se ela é certa ou se ela é incerta. Tá? Então vamos analisar um pouco mais cuidado, com um pouco mais de cuidado, esse contrato a termo ou contrato sobre uma condição resolutiva. Ou seja, acontecendo aquela condição, o contrato automaticamente se resolve. Condição é evento futuro e incerto. Tá? Submeter um contrato a um evento futuro e incerto seria uma modalidade de contrato por prazo determinado. Os contratos determinados, como por exemplo os contratos de safra, né? Os safristas que são contratados para trabalhar durante a colheita, que vai desde do preparo da terra até o término da colheita, você não sabe a data que a colheita vai terminar, mas sabe que ela vai terminar porque ela segue ali uma estação. Não dá para plantar e colher qualquer tipo de produto o ano inteiro. Tem um preparo, tem um intervalo, tem a rotatividade do solo. Enfim, tem várias situações que vão ocorrer que vão dar uma pausa entre uma colheita e outra. A não ser que você tenha um terreno muito grande e fique fazendo rodízio, mas geralmente não é assim que acontece. Você tem que fazer uma pequena pausa entre um plantio e outro. Então, senhores, o de obra certa também, que você contrata trabalhadores para trabalhar em condições
que você sabe que a obra vai acabar, mas não sabe quando, são levados a serem determinados como termo incerto. Sem dúvida, vai chegar ao fim, tá? Ou o final da obra, ou o final da colheita. Você não sabe quando, mas vai chegar ao fim, tá? E o contrato de trabalho por prazo determinado é aquele submetido a um termo final, tá? E com exceções, quando a lei expressamente admitir, tá? Ele vai ser comparado aos contratos de obra certa e safista. Quando você condiciona uma condição resolutiva, ou seja, uma data limite, acontecendo aquela data, o contrato se resolve, tá? Você não pode confundir com os dois exemplos que eu dei, o da safra e da obra certa, porque lá eles são incertos, a data é incerta. O evento vai ocorrer? Vai. A safra vai acabar e a obra vai ser concluída, mas você não sabe quando. Quando você tem um termo certo e determinado, você tem uma data pré-fixada e você sabe exatamente quando isso vai acontecer. Contrato de trabalho submetido à condição resolutiva é uma espécie, tá, de contrato por prazo determinado. Vencido o prazo de 2 anos, se não acontecer essa condição resolutiva, tá, o contrato passa a vigorar sem prazo, ok? O contrato passa a vigorar sem prazo. Bom, duração. Se o contrato teve sua duração vinculada a um número de dias, por exemplo, 90 dias, tá, a contagem se faz por dias corridos, tá? Então, 90 dias, não vou ficar pulando no final de semana. Se eu contrato uma pessoa por 90 dias, passado esses 90 dias, no 90º dia, né, ali acaba o contrato. Tá? Então, vejam que a contagem se faz por dias corridos. Eu incluo o primeiro dia de vigência e vai fluindo sem parar até o 90º dia do contrato. Isso é um exemplo. Tá? Isso é um exemplo. Posso fazer por 120 dias? Posso. Aí vai contando os dias. Posso fazer por 6 meses? Posso. Só que a contagem do dia é corrida. Se esse último dia cair no feriado, por exemplo, cair no domingo, se acontecer uma suspensão de trabalho, como a greve, por exemplo, se acontecer uma interrupção do contrato de trabalho, por exemplo, fiquei doente, 14 dias, 13 dias afastados, qualquer outro fator, não interessa. O prazo do contrato, ele corre. E isso causou muita confusão na doutrina, muita confusão na jurisprudência. O caso foi bater no TST. Porque certas situações, às vezes, digamos que o funcionário é contratado ali para exercer 30 dias. Tá? Contratado por tempo determinado para trabalhar 30 dias corridos. No 14º, no 18º dia, ele adoeceu, sofreu um acidente, passou 14 dias fora. E o contrato dele? Acabou? Vai continuar? Só os 30 dias? Bom, é interessante essas discussões. Tá? Como regra geral, a exceção. A duração máxima do contrato de trabalho é de 2 anos. Tá? E dentro desse prazo, só é admitido uma prorrogação. Como assim há exceções? Vou falar uma exceção bem aqui. Contrato de experiência. O contrato de experiência, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre ele. O contrato de experiência, ele tem uma duração menor. Ele é considerado, tá, para a lei, como um contrato por prazo determinado. Só que ele é interessantíssimo. Nós vamos falar especificamente dele também. Ele é interessante porque ele é fixado com uma data, um período máximo de 90 dias. Ele é fixado por um período máximo de 90 dias. E também ele tem uma condição resolutiva, a experiência. Então eu posso terminar com o contrato de trabalho antes? Posso. De experiência antes? Posso. Se eu contratei um funcionário por experiência para 90 dias, que é o máximo. São 90 dias, não são 3 meses, tá? Não façam essa confusão. Tem diferença. Em 3 meses, dependendo de quando começa no calendário, pode ser 92 dias. Ou 89 dias, se tiver ali fevereiro no meio. Então não são 3 meses, são 90 dias. Então você tem uma ideia, o contrato de experiência, ele tem uma condição resolutiva e tem um prazo determinado. O prazo determinado, 90 dias. Acabando, o empregador pode continuar com o empregado ou não, se não gostar dele. E a condição resolutiva? A condição resolutiva é a experiência. Se o empregado alcançar a experiência satisfatória, o empregador pode simplesmente dizer, olha, a partir de amanhã você é funcionário da minha empresa. E aí o contrato de experiência fica ali resolvido e ele passa a ser determinado. É possível? Sim, plenamente possível. Então são exceções, tá? Há exceções o contrato de experiência, tá? Que ele não é 2 anos, ele é no máximo 90 dias, tá? Mas dentro desse prazo, tanto para o contrato de experiência quanto para o contrato por prazo determinado, é só possível uma prorrogação. Ressalva importante aqui, uma ressalva importante. O contrato verde-amarelo, ele tinha, porque a MP do contrato verde-amarelo caiu, vocês sabem disso, fiz um vídeo sobre isso aqui. A medida provisória do contrato verde-amarelo caiu, o presidente prometeu reeditar, mas ele tinha uma regra interessante. O contrato verde-amarelo, ele tinha na medida provisória
uma ressalva com relação ao artigo 451. No contrato verde-amarelo, na medida provisória do contrato verde-amarelo, ela dizia que o contrato verde-amarelo não seguia as regras do artigo 451, ou seja, seria admissível aí várias e várias e várias prorrogações, desde que não ultrapassasse os 2 anos. Mas a medida provisória caiu, voltou a regra do 451 para todos os contratos temporários. Então vejam, muito cuidado, que o contrato verde-amarelo, que vigorou aí no final do ano passado até próximo ali de maio, começo de maio, que não foi votado, caiu, na verdade, não ia ser votado, mas o presidente revogou a medida provisória, porque se ele revoga, ele pode reeditá-la. Então veja que foi uma condição interessante, na verdade, uma jogada política, que se ele esperasse caducar, ele não poderia reeditá-la. Então ele revogou e vai reeditar a medida provisória do contrato verde-amarelo. Mas estou falando tudo isso para quê? Para chamar a sua atenção que o contrato verde-amarelo ele não observava a regra do artigo 451, que diz que só pode ser prorrogado uma única vez. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um contrato temporário que eu faço um contrato com a pessoa por 6 meses. Posso prorrogar? Posso. Posso prorrogar por igual período? Não é obrigatório prorrogar por igual período. Não é obrigatório. Eu posso prorrogar por mais 3 meses, por mais um mês. Só que eu só posso fazer uma prorrogação. Então, eu posso fazer 6 meses e mais 1 ano e 6 meses? Aí vai dar o máximo de 2 anos? Pode. Eu posso fazer 90 dias e mais 90 dias? Posso. Mas o contrato de experiência, o limite dele é 90 dias. Então eu posso fazer 45, 45? Posso. Posso fazer 15, 60? Posso. Posso fazer 30 e 60? Posso. Posso fazer 20, 20, 40? Não posso. Ah, mas juntando deu 80? Não posso. É só uma prorrogação. A partir da segunda prorrogação, automaticamente esse contrato se torna por prazo indeterminado. Tá? Muito cuidado com essa observação. Então, a prorrogação, recondução, a renovação expressa do contrato por prazo determinado, ele é diferente da continuação. O que é a continuação? Uma vez terminado o prazo, se o empregado continua trabalhando na empresa, se ele continua trabalhando na empresa, ele automaticamente se torna empregado por prazo indeterminado. A prorrogação, a recondução, a renovação tem que ser expressa. Não se admite renovação tácita, não se admite prorrogação tácita. O empregado tem que estar ciente de que sua renovação está acontecendo, sua prorrogação está acontecendo. Não existe prorrogação tácita, feita no silêncio, tá? E não confundam prorrogação com continuação, tá? Não confundam prorrogação com continuação. Uma coisa é você prorrogar, dobrar, aumentar o prazo. Outra é ele continuar trabalhando. A continuação se dá quando se acaba o contrato por prazo determinado e ele continua trabalhando. Aí automaticamente ele se torna empregado por prazo indeterminado, tá? Leva-se em conta a continuidade de trabalho após o prazo final do contrato. E aí ele se convalida, ele se transforma em um contrato por prazo indeterminado. Prorrogação tácita. Se houver uma prorrogação tácita, a doutrina, a jurisprudência já considera que toda prorrogação tácita é vista como uma continuação. O empregado tem que ser previamente avisado de que vai ocorrer a prorrogação. Não existe prorrogação tácita, ela vira automaticamente continuação. Ok? Exemplos de alguns julgados: contrato de experiência, conversão automática para o contrato por prazo determinado, indeterminado. Mantida a relação do trabalho após o termo do contrato de experiência, este é automaticamente convertido em contrato de prazo indeterminado, julgado de 2002. Tá? Na prorrogação, a continuidade da prestação do labor deve ser acordada de forma expressa, ou seja, oral ou escrita, mas tem que ser expressa, não se admite tácito. A prorrogação ela tem que ser bilateral. Tá? O empregado e o empregador, os dois têm que concordar. Então, um exemplo, imagine se o empregado, sem saber se será ou não prorrogado o contrato, começa a desistir de novas formas de contrato. É altamente prejudicial. Ele ficar na incerteza, meu Deus, eu não sei se vai ser prorrogado, se não vai ser prorrogado, e aí ele fica preso. Tá? De certa forma, aí senhores vão ter algumas indenizações, mas isso vai ser estudado. Muito importante, tivemos a lei da liberalidade econômica, e essa lei tirou, né, de certa forma, a obrigatoriedade de pagamento da multa que existia no 479, no 480. Houve uma mudança, nós vamos falar dessas mudanças lá na frente, quando falar da rescisão do contrato a termo, mas a lei da liberdade econômica do final de 2019
fez algumas alterações na forma de como há indenização para esses contratos a termos. Nós vamos estudar isso quando estivermos falando no final da aula sobre essas extinções dessas modalidades de contrato, tá? Então temos a prorrogação. Ela não precisa ser feita no prazo idêntico, como eu falei, tá? Inicialmente estipulado, mas não pode extrapolar o prazo máximo da lei, tá? É possível ajuste de prazo 6 meses, mais tarde 8 meses, desde que não passe 8 anos. Ou no contrato de experiência, 10 dias e mais 80 dias. Duas regras, então, que você tem que observar. Não pode, as prorrogações somadas não podem ultrapassar o máximo permitido, ou 2 anos para os contratos, ou 90 dias para os contratos de experiência. E eu só posso ter uma única prorrogação, tá bom? Eu só posso ter uma única prorrogação. Então, não é possível também prorrogação após o vencimento. Muito interessante isso aqui. Eu tenho até o dia do vencimento para prorrogar meu contrato a termo. Até o dia, tá? Se for no dia seguinte, já é fora do prazo. Aí, senhores, essa prorrogação é nula, tá? Essa prorrogação é nula, e aí eu tenho que contratar, ele automaticamente vira contrato indeterminado, mesmo que seja um dia. Então, vamos imaginar a situação. Eu tenho empregado contratado para 45 dias, ele vai, trabalha, quando chega no dia de número 45, no dia seguinte ele vem trabalhar e eu me lembro, meu Deus, sou empregador, me lembrei, eu não prorroguei o contrato desse cidadão. E aí no dia 46, né, já um dia depois, eu vou prorrogar, já não posso mais, eu só tinha até ontem, no exemplo, eu só tinha até ontem para fazer essa prorrogação. Então, muito cuidado, porque o contrato por prazo determinado, ele tem que ser prorrogado até o vencimento. Se passar um dia sequer, esse funcionário, se for trabalhar, ou eu não posso mais prorrogar, aí tem que fazer um novo contrato, e há regras para fazer um novo contrato, tem que esperar um período, a gente vai ver, ou ele se transforma em prazo indeterminado. Uma dessas duas situações. Ou o contrato acaba e se resolve, eu não posso mais prorrogar, ou ele vira por contrato por prazo indeterminado. Então temos que ter bastante cuidado se ocorrer uma dessas duas situações. Tá? E aí vem uma discussão, né, sobre a data de suspensão e interrupção. Ou seja, e se acontecer um dos fatores, suspensão, interrupção e a estabilidade, como é que fica o contrato a termo? Ou seja, eu contratei um profissional, tá, por contrato temporário, mas de repente ele virou estável. E aí, o contrato acaba e ele continua trabalhando? Bom, aí no caso, tá, a data final do contrato, a termo, ele não vai se protrair, ele não vai se postergar em virtude de estabilidade, não vai ser suspenso em decorrência de doença, não vai ser suspenso em decorrência de acidente, não se interrompe em virtude de feriados, domingo ou férias. Mas, muito cuidado com duas situações. As duas estão nas súmulas 244 e 378 do TST. A posição majoritária da doutrina não aceita dilação do contrato a termo, ou seja, é 2 anos, é 2 anos. Ah, mas se uma pessoa sofreu um acidente de trabalho, se uma pessoa no final do contrato de trabalho engravidou, eles não têm estabilidade pela própria Constituição, a DCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? Sim, ele tem. Ele tem essa estabilidade. Então, como é que fica? Uma lei federal vai se chocar contra o ato das disposições constitucionais transitórias, porque a lei diz que os prazos não se suspendem, não se interrompem. Mas em 88, né, tivemos a Constituição, tivemos a ADCT, e lá no artigo 10 diz que tem estabilidade. Como é que fica? Esse contrato a termo é superior à estabilidade da gestante e à estabilidade do acidentado? Então veja que nesses casos, senhores, implementado, ocorrendo o termo final do contrato, acontece a morte natural do contrato. O contrato se rompe, né, naturalmente nos diversos casos. Ele acaba, tá? Sem a obrigatoriedade de ter qualquer notificação ou declaração, tá? Porque ele não se equipara à rescisão por sem justa causa. Aí, na doutrina, a estabilidade, a suspensão e a interrupção do contrato, elas ferem o direito potestativo do empregador simplesmente demitir, sem justa causa. Mas, para a doutrina, quando acontece o termo final, não é uma demissão sem justa causa. É uma outra situação que a lei não teve o cuidado de prever. Bom, isso aqui não é justa causa, isso aqui não é imotivado, isso é o quê? Isso é uma condição, uma morte natural do contrato. Tá? Não há demissão, há morte natural do contrato. Então, você não deve confundir duas situações distintas. Quando a interrupção, suspensão ou estabilidade começa e termina dentro do prazo do contrato, ou seja, eu tenho um contrato de 2 anos
e a pessoa ali na metade do primeiro ano engravidou, a estabilidade dela começou e terminou, mas ainda dentro da vigência do contrato. Bom, nesse caso eu não tenho dificuldade nenhuma, porque quando o contrato terminar, ela não vai ter mais estabilidade. O problema é quando essa estabilidade ela surge no final do contrato. E aí, ou seja, o contrato acaba, mas aquela pessoa ainda está gestante, ainda está gozando de estabilidade da gestante. Ou então, o contrato acabou, mas aquela pessoa continua ali no direito do seguro porque sofreu um acidente, está afastado. Nesse caso, ele adquiriu a estabilidade durante o contrato, só que ela ultrapassou, tá? Ultrapassou. Então, quando ela ultrapassa, o empregador não pode simplesmente desligar da empresa. Porque tem o choque entre estabilidade e o choque entre contrato por prazo determinado, tá? E aí, senhores, se ele fizer, vai ter que pagar salários, vai ter que pagar uma indenização até o final da estabilidade daquela funcionária. Então, senhores, em setembro de 2012, o TST alterou radicalmente o posicionamento que ele mesmo tinha para defender a manutenção da estabilidade da gestante, súmula 244, inciso 3º do TST, e do acidentado em qualquer tipo de contrato, incluindo os contratos por prazo determinado. Ou seja, o contrato acaba por prazo determinado, mas o contrato continua até o fim da estabilidade. Acabando a estabilidade, ali o contrato se resolve. Ou seja, mais uma exceção ao prazo de 2 anos. Tá? Pela posição atual do TST, o contrato determinado se transforma em indeterminado se o período da estabilidade ultrapassar a data em que ele ia acontecer. Então, é uma situação, mas o TST já mudou seu entendimento. Antigamente, ele acreditava que não, que mesmo a pessoa gestante ou mesmo uma pessoa acidentada, se acabasse o prazo do contrato a termo, ele automaticamente tinha seu contrato rescindido, mas esse posicionamento mudou radicalmente em 2012, em setembro de 2012, e agora, tanto a gestante quanto o acidentado, ocorrendo a condição resolutiva, o seu contrato permanece, tá? Vira indeterminado, e aí quando acabar a estabilidade, o empregador pode resolver o contrato. Tá? Enfim, mas são duas situações de entendimento do TST. Ainda há doutrinadores que batem na tecla que o TST votou de forma errada, mas é a súmula que nós devemos observar até hoje. Então não esqueçam, súmula 244 e súmula 378 do TST. Estão elas duas aí na tela para você prestar bastante atenção. Tá? Bom, nós vamos dar uma pequena pausa, senão a aula vai ficar muito grande. E eu tenho até dificuldades aqui de postar aulas muito grandes na plataforma e até manter vocês. E no próximo momento nós vamos fazer a diferença aí do que seria dias ad quem do contrato a termos, para a gente entender quando vai acontecer o termo final e ali também entender quando acontece a morte natural do contrato e as suas exceções. Essa é a primeira parte, tá, das considerações que eu tenho para fazer a respeito do contrato de trabalho, as espécies do contrato de trabalho. Então a gente se vê até a próxima aula e qualquer dúvida ou comentários coloque aqui embaixo que a gente vai responder.